Olá, meu amigo cientista, como vai os estudos? Este é o canal Saca Ciência e hoje vamos de limites. Então, mais precisamente vamos falar das propriedades dos limites e hoje abordaremos, nessa aula de hoje, abordaremos duas. A primeira propriedade diz o seguinte: então, analisando os gráficos que aplicaram os limites, observaram o seguinte: observaram que o limite de x tendendo a determinado ponto de uma constante era igual à própria constante. Por exemplo, vamos ver o exemplo A. Limite de x tendendo a 2 de 5 é igual ao próprio 5, ou seja, o limite de uma constante é a própria constante. O exemplo B. Observaram que o limite de x tendendo a um ponto 4 de menos 3 era igual a menos 3, ou seja, o limite de uma constante é a própria constante. E vamos para o exemplo B. Limite de x tendendo a 3 de 2 terços é igual a 2 terços, ou seja, o limite de uma constante é igual à própria constante. Ok? Esse é o chamado limite de uma constante. Agora vamos para a próxima propriedade. Então, analisando os gráficos e aplicando o conceito de limites, observaram. Opa, essa é a questão 2, né? Observaram que quando quando eles obtinham x, um limite de um x tendendo ao x0 de duas funções, no caso f de x mais g de x, eles observaram que também poderia ser calculado dessa forma: limite de x tendendo a um ponto dado de f de x mais limite de x tendendo ao ponto dado de g de x. Ou seja, eles observaram que o limite da soma de duas funções era igual poderia também ser calculado da mesma forma, calculando separadamente o limite de cada função. Ou seja, esse aqui era o limite, essa aqui é a segunda propriedade dos limites fundamental, que diz o seguinte, que o limite da soma de duas funções é igual à soma dos limites dessas funções separadamente. Ok? Vamos aplicar aqui no exemplo A essa propriedade. Por exemplo, olha só como ocorrerá. Temos aqui o limite de x tendendo a 2 das seguintes funções: x ao quadrado mais x ao cubo. Ou seja, temos aqui o mesmo problema, o limite de da soma de duas funções. E como ficará? Segundo a nossa propriedade, isso ficará assim. Esse cara aqui é a nossa função f de x, e esse cara aqui é a nossa função g de x. Então, posso separá-las sem problema algum. Então, limite de x tendendo a 2 de f de x, que é nosso x ao quadrado, somado a o limite de x tendendo a 2 da nossa função g de x, que é x ao cubo. Ok? Então, agora, sem dificuldade, vamos aplicar o limite à nossa expressão, né? Aplicando o limite, como ficará? Ficará limite de x tendendo a 2 de 2 ao quadrado, mais o limite de x tendendo a 2 de 2 ao cubo. Passando aqui para baixo, porque lá não tem mais espaço. Então, limite de x tendendo a 2 de 2 ao quadrado, né, é igual a 4. Opa, deixa eu apagar aqui. Não faz mais sentido colocar o limite. Então, vamos resolver para ganhar tempo. Então, isso ficará limite de 2 elevado ao quadrado
é igual a 4, mais o limite de 2 elevado ao cubo é igual a 8, ok? Então, somando esses dois, encontrará o valor 12. Então, facilmente aplicamos aqui o conceito da segunda propriedade que diz que o limite da soma de duas funções pode ser calculado somando o limite de cada função. Aqui temos aqui o resultado do primeiro limite e aqui o resultado do segundo limite, ok? Essas são as duas propriedades fundamentais do conceito limites e partiremos em breve para a próxima aula que abordarei outras duas propriedades fundamentais do conceito limites. Se inscreva no canal e até a próxima aula.